da sessão. Inscritos, não há ninguém inscrito no pequeno expediente, nem tampouco no grande expediente. Alguém se habilita? Sim, o versículo bíblico. Desculpe, pastor Alexandre, do sindicato. Eu quero indicar o pastor Josimar para proferir a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Prepara-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Jó 38, versículo 3. Amém. Amém. Há alguém inscrito no pequeno ou grande expediente? Nós convidamos o vereador Janduí para ler o expediente. Ler o expediente e as justificativas de ausência. Expediente. Ofício de número do senhor José Fernandes Mariz, encaminhando a essa casa as leis ordinárias de número 6.908, 6.909, 6.920, 6.921, 6.922, 6.923, 6.924, 6.925, 6.926, 6.927, 6.928, 6.929, 6.931, 6.932, 6.935, 6.936, 6.937, 6.938, 6.939, 6.940, 6.942, 6.943, 6.944, 6.945, 6.946, 6.947, 6.948, 6.950, 6.969, 6.970, 6.697, 6.972, 6.973, 6.974, 6.975, 6.976, 6.977, 6.978, 6.979, 6.980, 6.981, 6.982, 6.983, 6.984, 6.985, 6.986, 6.987, 6.988, 6.989, 6.990, 6.991, 6.992, 6.993, 6.994, 6.995, 6.996, 6.997, 6.998, 6.999, 7.001, 7.002, 7.003, 7.004, 7.005, 7.006, 7.007 e 7.008. E as leis complementares de número 128, 130, 131/2018. Continua a leitura, o secretário. Projeto de lei de número 247/2018, de autoria do vereador João Dantas, denomina de poeta Orlando Tejo, uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. 248/2018, de autoria do vereador pastor Josimar Henrique, institui o dia do Conselho Tutelar no município de Campina Grande, a ser comemorado anualmente no dia 18 de novembro. 249/2018, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, fica denominado de Auriceia Alves Duarte, uma das novas ruas
da cidade de Campina Grande, da outras providências, 250/2018, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande para o exercício 2019, e da outras providências, 251/2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza o remanejamento total ou parcial de dotações orçamentárias para o exercício 2019 e da outras providências. Lido, senhor presidente. Já leu o expediente? Então vamos ler a justificativa. O secretário Janduí para a leitura de justificativa de ausência dos senhores vereadores que não puderam comparecer à sessão da manhã de hoje. Justificativa de ausência. O senhor Márcio Rodrigo Melo, vereador de Campina Grande, Câmara Municipal de Campina Grande, ao seu tempo que cumprimento cordialmente, dirige-se a Vossa Excelência para comunicar-lhe a ausência da senhora vereadora Ivonete Ludgero na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campina Grande. Realiza-se nesta terça-feira, dia 2 de outubro de 2018, em virtude de compromissos administrativos dessa casa, previamente agendada na capital do estado, João Pessoa. Lido, senhor presidente. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor Márcio Melo, ao mesmo tempo, cumprimento cordialmente, dirige-me Vossa Excelência para comunicar a ausência da senhora vereadora, mais uma vez, Ivonete Ludgero. Foi repetido aqui, peço para o nosso presidente selecionar. Está selecionado. Obrigado, presidente. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta informar que o vereador Anderson Maia não poderá comparecer à sessão ordinária realizada nesta terça-feira de 2 de outubro do corrente ano, devido a compromissos particulares. Assessoria do vereador. Justificativa de ausência. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio dessa informar que o vereador Marcos Raia não participará da sessão ordinária a ser realizada desta terça-feira de 2 de outubro do corrente ano, devido a compromissos particulares. Lido, senhor presidente. Justificativa de ausência. Senhor presidente, venho informar a impossibilidade da presença do vereador Josenildo Alves dos Santos, Galego do Leite, na sessão ordinária do dia 2 de outubro do corrente ano. Sala das sessões, Câmara Municipal de Campina Grande, gabinete do vereador Galego do Leite. Justificativa de ausência. Senhor presidente, vimos pelo presidente informar a justificativa de ausência do vereador Sargento Neto à sessão legislativa do dia 2 de outubro de 2018. O mesmo se encontra exercício de suas atividades legislativas. Sala das sessões, Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, dia 2 de outubro de 2018. Lido, senhor presidente. Lido as justificativas de ausências, eu passo a palavra entraremos agora no grande expediente, já que não há vereadores inscritos no pequeno expediente, eu passo a palavra para o vereador Alexandre do Sindicato. Não pode iniciar, porque tem o quórum, viu, Alcindor? O quórum são 6. O quórum para abertura. Senhor presidente, colegas vereadores, sessão de hoje presidida pelo o decano dessa casa, vereador João Dantas, que nesta manhã, ladeado pelos colegas Janduí e pelo colega Alcidor Vilarim, demais companheiros, amigos da imprensa e presente, pessoas do povo, assessores, aos que nos acompanham nesse instante também pelas redes sociais, pela TV Câmara, Rádio Câmara, nossa saudação de um dia repleto de muita bênção, início de mais um mês. Esse mês que tem por finalidade, a casa já está acostumada a fazer esse trabalho, que é considerado Outubro Rosa, mês em que a casa e a saúde e os demais
órgãos do governo na área de saúde homenageia as mulheres e cuida da prevenção do câncer de mama. Esse mal tem matado centenas e centenas de pessoas, de mulheres por esse mundo afora e no Brasil e no Nordeste especialmente, por falta de políticas públicas que dê a essas mulheres a garantia de poder fazer anualmente um exame de mamografia. Existe em alguns municípios mulheres que nunca procuraram um médico numa área como essa, tão importante para as mulheres. Então, essa casa tem um requerimento meu e da presidente da casa, onde ainda espero logo após essa semana possamos marcar já uma sessão especial alusiva a esse dia, com a participação de todas as mulheres aqui da casa, de todas as servidoras, assessoras parlamentares, para que a gente possa, nesse dia, fazer uma grande reflexão justamente nessa área, nessa condução. Mas eu subo à tribuna, além de falar nesse instante sobre esse assunto, para tratar de um outro assunto, que é a instalação, vereadora Soraya, do chamado e a ação do chamado novo cangaço. Novo cangaço. Cidade de Serra Branca viveu momentos de terror, mais uma vez. Serra Branca, que é aquela agência, eu acho que ela já foi implodida, já passa das dezenas de vezes que aquela unidade financeira ali no Cariri Paraibano, numa cidade importante, polo, que é justamente Serra Branca, sofreu, como também os Correios. E aí, me veio à mente, professor Andrade, Vossa Excelência, que agora ocupa o cargo do 24º vereador da Casa, na ausência do pastor Clélio Cabral, me veio à memória aqueles discursos fantasiosos do governo da Paraíba, que pertence aos governos do eixo do mal, de que tudo está muito bem no nosso Estado, de que a segurança pública é um mar de rosas, de que aqui nós vivemos como Alice no País das Maravilhas. Se fez há menos de 15 dias aqui um oba-oba tão grande sobre a compra do segundo sucatão que nós temos, é o helicóptero da Polícia Militar. Pomposamente encheram o Parque do Povo de pessoas, viaturas, policiais tinham de tudo quanto era região aqui da Paraíba, enfileirado para saudar a sua santidade, o governador Coutinho, que pertence ao grupo do eixo do mal, e criaram toda uma fantasia de que a segurança da Paraíba passaria agora a ser uma segurança equilibrada. E me auxilia agora aqui o vereador Sargento Regis, que diz que é mentirosa a afirmação do governo. E ele faz parte da Polícia Militar. Ele conhece melhor do que qualquer outro aqui. Esse modelo de segurança pública implantado há quase 8 anos atrás é um modelo fracassado, ultrapassado, amadorismo. Amadorismo. A semana passada, nós tivemos aí casos onde o que se via era a presença do helicóptero acompanhando uma carreata do governo do Estado. Chegou aqui um vereador colega nosso, aliado do governo do Estado, a filmar. O carro de som gritava: olha o helicóptero do governo do Estado. Não falava o nome do candidato, não. Não falava o nome do candidato do governo do Estado, não. Olha o helicóptero do governo do Estado aí, gente. Era assim. Era a voz do locutor que acompanhava a carreata. Aí vem Serra Branca, passa por uma situação ontem de terror. Cadê os sucatões? E olhe que
Os defensores do governo do Estado dizem que ele está muito bem no Cariri. Olha, o governo do Estado, ele vai ganhar no Cariri. O candidato dele ganha no Cariri. É no Cariri. Conta dos últimos 8 anos para cá, que o governador disse que iria resolver a situação da segurança pública em 6 meses. Ainda não conseguiu resolver em 8 anos, praticamente. Conta de lá para cá quantas vezes o Banco de Serra Branca foi implodido. De Sumé. Quantas vezes já teve que ficar fechado por mais de 1 ano? Por conta da ausência de segurança pública. Pela ausência de gestão de segurança pública. Para que serve o helicóptero do governo do Estado estar sobrevoando Campina Grande nesse período eleitoral? Para impressionar as pessoas menos esclarecidas? Para dizer que está tudo bem? Só serve para isso? Serve para isso? O senhor já viu alguma grande operação lá no seu bairro Mutirão, vereador e colega? Não tem. Não existe. Para que serve o helicóptero? Para gastar combustível. Para gastar combustível. Eu concedo a parte ao vereador Sargento Regis. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia à imprensa aqui se encontra, bom dia pessoal da galeria e amigos. Vereador, e pior não é isso, pior que nosso efetivo está com um déficit de 3 mil homens só na nossa cidade. 3 mil homens não é brincadeira não, Alexandre. Eu não sei como é que o comandante daqui e o pessoal que comanda está aguentando, porque os companheiros estão dobrando serviço, tirando serviço extra. Que policial militar, vou dizer uma coisa a você, gente, trabalha, viu? Trabalha não é pouco, não. Agora eu vou dizer uma coisa, com esse governo tem aí que incentivo não dá nenhum policial, pelo contrário, quando o policial se reforma, os seus salários caem pela metade, qual o incentivo que ele dá? Agora está inventando historinha de carochinha, dizendo que se ganhar a campanha, mentindo para o povo, mentindo para os companheiros da Polícia Militar, dizendo que vai equiparar o salário do policial militar da ativa com o reformado. Isso é balela, Alexandre. A gente já está cheio disso. Entendeu? Isso não tem lógica um negócio desse. Então, eu digo a você, quem sofre é a população de Campina Grande. Mas nenhum déficit de 3 mil homens não é brincadeira, né? Muito obrigado. E o mais grave, e agora, paz, meus senhores da imprensa e os colegas vereadores, o que eu vou dizer aqui. Atentem bem o que eu vou dizer aqui. Eu fui procurado por uma pessoa que é membro da minha igreja, uma senhora que já vai fazer seus 70 anos, disse alguns dias atrás, faz um evento, vereador Sargento Regis, ela participa de um grupo de pessoas idosas lá no batalhão da Polícia Militar. Escuta os senhores. Isso é muito sério que eu vou falar aqui. Reuniram essas senhoras para um evento do batalhão e saíram com elas no ônibus e foram dar uma volta e participar de algum evento. Na volta vamos fazer um lanche. Onde foi o lanche? Na casa. Isso dito pela essa senhora, que a conheço e sei que é uma pessoa de bem. Foram para a casa de uma determinada figura que exerce um comando sobre uma tropa. Escute o que eu estou dizendo. Exerce uma função sobre uma tropa, um comando. E lá, ao desembarcar, havia um lanche de uma pessoa com um traje muito característico a um palhaço, mas era, me parece, um garçom. E quando essas pessoas descem do ônibus, encontra nesta casa quem? A candidata a vice-governadora do estado da Paraíba. Na casa da determinada liderança que faz o comando, e essas pessoas fazem um trabalho ou são assistidas pelo batalhão da polícia do Corpo de Bombeiros. E o discurso lá era o seguinte: se o candidato do governo do Eixo do Mal perder,
Esses eventos que nós fazemos aqui não vai ter mais para vocês da terceira idade. Escutem o que eu estou dizendo. Não foi dentro do batalhão do Corpo de Bombeiro, não, mas saíram com essas pessoas, alegando que elas iriam participar de um determinado evento, e no caminho foram para uma confraternização, que até então não sabiam, e chegaram na casa de uma determinada figura que exerce um comando sobre um grupo de pessoas que é ligado ao governo do Estado, à estrutura estatal do governo do Estado. Ao desembarcarem lá, volto a dizer, encontram a candidata a vice-governadora do candidato do governo do Eixo do Mal. O que é isso? Terrorismo, que a esquerda sabe fazer. Reuniram, alguns dias, salvo engano, os professores da terceira região do ensino, e escutem bem os interlocutores do governo do Estado, e essa hora estão me vendo e me ouvindo, gostam muito de me acompanhar pelas redes sociais, e diga a sua excelência, o governador, que é o vereador Alexandre do sindicato que está falando. Reuniram parte dos professores da escola de tempo integral, entre aspas, e disseram a esses professores que se o governo do Eixo do Mal, o candidato do governo do Eixo do Mal, perder a eleição, esses professores, as escolas de tempo integral vão deixar de existir, eles vão perder a laminha que recebe, um saláriozinho, um pouquinho a mais. Isso é o quê? É terrorismo. E eu não vou falar nem em outras instituições menores aqui. Eu não vou nem me referir a elas. Porque nem compensa. Coitados, auxiliares de serviços gerais das famosas duas ONGs que prestam serviço à educação, as duas ONGs, sendo chamados e pressionados. Governo socialista do PSB. Mas deixa eu dar outro exemplo. Disseram essa semana, vereador João Dantas, e prenderam um tomógrafo, um aparelho que faz ultrassom nos seios das mulheres. Está tudo caladinho, tudo abafadozinho. Mas se fosse a prefeitura, eu tenho certeza que se fosse a prefeitura, o Auê já estava grande. Se fosse a gestão do prefeito Romero, todo mundo estava sabendo quem era, de onde era. Tinha umas 30 viaturas da Polícia Civil, mais umas 20 da Polícia Militar, TV, rádio, blog, sites, o nome. Ninguém divulga. Um aparelho público, salvo engano, comprado com dinheiro público, segundo as redes sociais e algumas emissoras de rádio têm tratado. Mas ninguém fala isso. Ninguém trata disso. Mas se fosse nós aqui, os pobres mortais, que estamos abaixo de sua santidade, o homem mais impecável, mais justo, mais limpo desse estado, Coutinho, todos nós estaríamos fritos agora, se já não estivéssemos lá no Serrotão. E olha, e Deus me livre de cair numa desgraça como essa, eu não tenho um curso superior, não posso nem ir para uma cela especial, nem vou para o batalhão. Deus que me livre de cair numa desgraça dessa, porque eu estaria em uma situação muito difícil. Então, hoje, como é o último dia que nós temos aqui para falarmos sobre esses assuntos, e a partir de amanhã em diante, a casa entra num período de recesso, deixar apenas para os companheiros uma pequena reflexão, se o senhor me permite, senhor presidente, já pelo tempo que estamos terminando já, apenas dizer que devemos ter a consciência de votarmos com muito cuidado nessas eleições. É um momento muito difícil. Um momento muito difícil para o nosso país, da decisão que vamos tomar. Para o nosso Estado e para o nosso país. Nós temos um compromisso moral de mudarmos a realidade desse país. De mudarmos a cara desse país. Se nós queremos continuar com essas mazelas que estamos assistindo e vendo todos os dias, ou se nós queremos uma mudança diferente. E aí, vereador João Dantas, domingo me veio à mente, à memória, e eu fui lá novamente ler,
Vossa Excelência, e também é voltado e gosta de ler a Bíblia, lá no livro de Juízes 9. Juízes 9. Quando Gedeão morreu de velhice plena, um dos seus filhos, que não era filho legítimo, mas era filho da sua concubina, foi aos seus irmãos e disse: olha, me nomeia aí como rei. Me nomeia como rei, porque eu, como rei agora, eu sou sangue do sangue de vocês, ossos do mesmos ossos, e agora eu vou administrar aqui a nossa nação. Aí o povo caiu na besteira e o nomeou como rei. Sabe qual foi o resultado? Ele volta e mata todos os seus irmãos. Os 70 irmãos que ele tinha, ele foi lá e matou todos eles. Matou todos, para se estabelecer no poder. Aí Deus vai e levanta um homem, eu encerro já. Levanta um homem que vai até o povo e faz uma pequena parábola. Ele diz: olha, sabe de uma coisa? Certo dia as árvores do bosque se reuniram para escolher um rei. Aí a oliveira foi e disse para... As árvores disseram para a oliveira: olha, vem reina sobre nós. Aí a oliveira disse: eu? Tá louco? Meu azeite, que é perfumado, sou muito perfumado, meu azeite é apreciado por Deus. Vocês acham que eu vou agora reinar sobre vocês? Está louco, vou nunca. Depois busca o figo, e o figo diga: eu reinar sobre vocês? De forma nenhuma, jamais. Eu vou dar minha preciosidade para reinar sobre vocês. E para encurtar a história, depois leiam lá o livro de Juízes 9. Todas as árvores se reúnem e dizem agora para o espinheiro: vem, reina sobre nós. Aí o espinheiro vai e diz: poxa, venham todo mundo aqui para cá, agora debaixo da minha sombra, fiquem à vontade. Espinheiro com sombra, hein? Fica todo mundo aqui agora, se aglomerem. Agora saibam que, se depois chiarem, eu vou espetar todos, numa linguagem mais prática, eu estou aqui parafraseando, e dizendo que todas as árvores belas do bosque recusaram estar sobre as demais. Mas o espinheiro, que é seco, e espeta e fura, esse não abriu mão. E a realidade de tudo isso é quando os bons vão se recusando, os maus vão se achegando, e aí está a situação da nossa nação da forma que está hoje. Lamentável isso, esperamos em Deus que essa realidade possa ser mudada, possa ser alterada, com a consciência do nosso povo votarmos, e que o país volte à sua normalidade, sem essa divisão, e que Deus possa ter misericórdia da nossa nação como um todo. Essa é a minha fala e muito obrigado, senhores. Ouvimos as palavras sábias do vereador Alexandre. Eu passo a palavra ao vereador Alcindor, para que continue a sessão, presidindo-a, pois eu devo, pelo um dever de consciência, já que estamos aí a poucas horas das eleições do primeiro turno, eu devo me utilizar da tribuna. Senhor presidente Janduí, meu caríssimo colega vereador Alcindor, devo citar nominalmente os colegas vereadores que encontram-se no plenário desta casa na manhã de hoje, o sargento Regis, o vereador Renan, a vereadora Soraya Brasileiro, o colega esportista 13 anos, Rui da Ceasa, e o meu caríssimo amigo e irmão Aldo Cabral. Saudar também a todos os funcionários da casa, os assessores, a imprensa
aqui presentes, saudar a todos da equipe da taquigrafia, da TV Câmara, da TV Senado. Esta é a última sessão da semana, né, de dias que antecedem as eleições de primeiro turno, né, que será no próximo domingo, que ocorrerá no próximo domingo, onde o povo brasileiro deverá escolher livremente o próximo presidente da República, os novos deputados estaduais, aqueles que disputam suas reeleições, os deputados federais, que também são novos, e outros que disputam a reeleição, os 2 senadores, né, o senador Cássio Cunha Lima, que coloca seu nome novamente para o juízo da população, os senadores. Nós temos a figura da ex-vereadora desta casa, com quem eu tive a honra de, com ela, dividir espaço neste plenário, né, dos deputados estaduais, que são vereadores, e também eleições para os que submetem seus nomes pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira, alguns, né, para a Assembleia Legislativa, e também para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados e os deputados federais, né. É grande a responsabilidade nossa, é grande a responsabilidade do povo brasileiro, né, porque nós vivemos... Saudar o meu poeta ascendino, violeiro, poeta, repentista, que está ali, amigos de longas datas, de muitos anos, dos congressos de violeiros, das cantorias de pé de parede, né, dos encontros, das palestras, né? Pois bem, um abraço a você, Ascendina. Abraçando você, eu abraço a todos os poetas e repentistas e cordelistas do Brasil. Pois bem, nós vivemos um momento de extrema crise. Crise institucional, crise constitucional, crise moral, crise econômica, desemprego sem fim, né? Vivemos numa situação ímpar no país em que um ex-presidente, por 2 legislaturas, durante 8 anos, um ex-sindicalista, encontra-se preso, né, numa cela da Polícia Federal, lá em Curitiba, né? Mas o que nos surpreende, e o que nos deixa realmente assim muito preocupados, é que esse agrupamento que gravita em torno do ex-presidente Lula, do ex-presidente José Disseu, né, de outros nomes, que são tantos que eu perderia todos os 10 minutos do grande expediente para citar os nomes. Eles são verdadeiramente um grupo de facínoras, né, que assaltaram o dinheiro da nação, que trouxeram o país para esta situação de caos, né? E as eleições, isso em qualquer lugar do mundo, as eleições elas funcionam como momentos de ruptura, né, de uma situação para outra. É complicado porque nós temos acompanhado as pesquisas, né, que são apresentadas do IBOPE, né, de Federação das Indústrias de São Paulo, de Confederação Nacional, de outras instituições que trabalham com pesquisa, e as pesquisas nos mostram assim um quadro meio que estarrecedor, né? É como se o Brasil, desde que tornou-se república, em 1889, não houvesse aprendido a votar, a saber escolher os seus representantes. Há fatos, vereadora Soraya, que nos chamam a atenção, assim,
e que nos deixa preocupados, porque nós, de 1889 até os dias de hoje, apenas 4 presidentes da República conseguiram concluir os seus mandatos eletivos. 4 apenas. Nós vivemos de golpes de Estado, né, de destroçamento, né, das constituições, né, da criação de constituições como a que foi criada por Getúlio Vargas, chamada a Polaca, né, e os golpes de Estado, né, o golpe do Estado Novo de 1930 a 1945, né, a própria deposição do imperador Dom Pedro II foi uma das práticas da política daquele momento, porque, apesar do Brasil viver no Império, mas você vivia sob a égide de uma Constituição, a Constituição de 1824. Foi uma deposição agressiva, terrível, né? Onde toda a família real foi colocada numa sucata de navio e os deportaram para a Europa. O golpe praticado pelo Marechal Deodoro da Fonseca instituiu a República, né? Mas, até os dias de hoje, o Brasil vive de instabilidade. Concluíram os mandatos de presidente Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o Marechal Dutra e Juscelino Kubitschek. 4 presidentes eleitos. Os demais foram depostos, os demais foram, né, retirados de suas cadeiras por motivos vários. Um deles foi através de um golpe militar dos mais cruéis, podemos assim dizer, que foi o de 1964. Então, nós somos um país que não aprendeu a votar, não aprendeu a decidir por si os seus destinos. Então, eu falo para os que me assistem pela TV Câmara, que nos escuta pela Rádio Câmara, mas falo também para os presentes, para a imprensa, para os funcionários da casa, para os campinenses que nos honram com suas presenças em nossas galerias. Saibam votar. Escolha certo. Vote no candidato a deputado estadual que você tenha feito uma pesquisa sobre a vida dele, né, sobre a sua vida pregressa. Você, para votar num candidato, você tem que procurar saber se o candidato deu pelo menos uma vez uma tapa na cara da mulher. A começar daí. Qual o tratamento dele com os filhos? Qual o tratamento social dele no dia a dia com a população, com as pessoas que andam pelas ruas? Como é que você é tratado como colega, até mesmo dentro do parlamento, né? Nós somos aqui, somos vereadores, vamos observar um relacionamento meu com Aldo, como é que Aldo me trata, como é que eu trato Aldo, como é que Rui me trata, como eu trato Rui, com Soraya brasileira da mesma forma, com Regis, com o Janduí, com o Renan, com o Alcindor, com o amigo Rodrigo Ramos, saber do comportamento de cada um. Porque, afinal de contas, o que será eleito, ele terá 4 anos e outros 8 anos, né, para representá-lo no Senado, no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Escolher, saber quem trabalhou mais pela cidade, quem fez mais pela cidade, né? Quem trouxe mais obras para a cidade, quem apresentou mais emendas para a cidade. E esses, eu me refiro, Sorá, àqueles que estão disputando reeleições, né? Saber quais as obras que foram edificadas na cidade, né? E escolher bem, fazer justiça com o voto, porque o voto é, sim, uma arma, e é a arma mais poderosa que se tem.
Porque a arma que você bota e mais que você tira. Você elege um deputado com seu voto, mas com seu voto você poderá tirá-lo na próxima eleição. Então, eu rogo a Deus, eu ouvi atentamente o pronunciamento do vereador Alexandre do Sindicato, que já saiu, né? O vereador Alexandre, há momentos que ele é um bom orador, ele domina bem toda essa linguagem bíblica, né? Ele é muito, muito antenado, né? Podemos dizer assim, uma linguagem mais, né? Mais simplificada, né? na Bíblia. A Bíblia é o grande livro, e ele dá bons exemplos aqui na casa. Acaba de chegar o vereador Saulo Noronha, né? Meus cumprimentos ao vereador Saulo Noronha, e pedir a Deus que ilumine, que dê inspiração a cada eleitor, para na hora em que ele chegue àquela urna eletrônica, ele saiba escolher. Olha, Campina Grande é uma cidade que tem uma história. Campina Grande é uma cidade que... Eu já sou um sexagenário, já sou beneficiário do Estatuto da Melhor Idade, com muita honra, eu e o poeta Ascendino, o violeiro que está ali, meu amigo, meu colega poeta, né? Eu passei por vários momentos de Campina Grande. Eu vivi uma cassação de Ronaldo Cunha Lima em 1968, né? Eu vi a instalação de duas auditorias militares, uma auditoria militar em Campina Grande, em que no lugar do prefeito era um general, e depois um prefeito nomeado. Depois enfrentamos outras lutas, campanhas das diretas já, luta pela anistia, luta pela derrota do regime militar na época, e hoje nós temos mais ou menos assim, há um adágio popular que diz o seguinte: quem não tem dinheiro conta história, né? Entendeu como é? Então, eu gosto muito do poeta Ascendino de contar história daquilo que eu vivi, né? Então, eu posso, a cada eleição que se aproxima, ou que eu tenho que dela participar, eu faço um retrospecto na história da minha vida, do que eu vivi, para saber me situar melhor. E há aqui, em Campina Grande, um grupo político na Paraíba, né, que só fez o bem, só trabalhou para os que mais precisam, né? Um grupo que começou com o Ronaldo, com o Newton Rick, com o Ivandro Cunha Lima, né, com o próprio Cássio Cunha Lima, ex-governador, senador da República, dos mais brilhantes, os 10 melhores do Brasil, né? Isso para falar em alguns, daqueles que eu tenho, né? Taíbo Pedro Cunha Lima, um jovem, o melhor deputado federal do Brasil. Então, uma grande escolha. Aqui nós temos grandes nomes, né, disputando eleições, para deputado para reeleição, o esposo da presidente da Casa, Manuela do Gério, é um grande nome para deputado estadual. Nós temos o Sargento Neto também, né? Nós temos outros nomes que estão aí nessa disputa, né? E tem também um outro ex-vereador desta casa, Tovar Correia Lima, que foi candidato em outras vezes, e nele eu votei e votarei novamente. Então, eu me inspiro muito nessas pessoas a quem eu sou ligado. É exatamente para que a gente possa chegar no próximo domingo, né, com a consciência limpa, tranquila, de que iremos dar um bom voto, iremos saber escolher bem, escolher o melhor. Tá compreendendo? Eu, pessoalmente, eu temo muito pela volta do PT ao poder neste país, porque eu lia nas redes sociais uma frase que ficou marcada porque foi publicada nos maiores jornais em circulação do mundo, no Le Monde, no New York Times, né, e em outros jornais. Frase de Zé Disseu: tomaremos o poder. Tomaremos o poder. E isso
E isso, dito com a convicção que foi dita por ele, eles esperam ganhar essa eleição para o primeiro ato do presidente eleito ser o de indultar um presidiário que está lá condenado a 12 anos por ter quebrado o país com a sua sucessora, Dilma Rousseff, que hoje é candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais. Então, você vive num país, professor Andrade, que é o país do samba do crioulo doido. É uma coisa impressionante. Como é que você pode entender, imaginar... Vou encerrar, Excelência. Você pode entender que um presidiário condenado, preso dentro de uma carceragem da Polícia Federal, esteja influindo nas eleições, aparecendo em guia eleitoral, aparecendo casado com um santinho de candidatos, aparecendo em matérias, juiz de Supremo Tribunal Federal concedendo liminar para que ele dê entrevista como presidiário. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O país precisa acordar. O que nós temos aí pela frente só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Porque se esse PT voltar ao poder, você vai ter aí o que vem sendo pregado, as identidades de gênero. Eu estava vendo essa semana um vídeo numa escola, umas criancinhas dançando, essas músicas erotizadas, erotizantes, né? Quer dizer, você vê um poema que foi publicado num livro que está sendo utilizado nas escolas, onde tem um poema que o personagem principal do tema do poema, né, nas estrofes da poesia, é a figura do demônio. É uma criança falando com o diabo, conversando com o diabo. É mais ou menos o título do poema. E você vê obras dessa natureza sendo utilizadas em sala de aulas, obedecendo à grade curricular que existe no país. E o que poderá vir a partir de janeiro de 2019? Então, é pedir a Deus, é orar, é pedir a Deus que abra a cabeça de cada brasileiro para a importância do seu voto. Não vote nulo, não vote em branco, porque se você votar nulo ou em branco, você irá beneficiar alguém, né? O voto que você se negou a dar faltou para um bom candidato. Ou o voto que você anulou, né, poderá, na contagem, na matemática dos votos, servir para um candidato de uma coligação qualquer que não tenha responsabilidade nenhuma com o seu município, com o seu estado ou com o seu país, ou que seja um daqueles que estejam aí fazendo suas pregações, né, contra a família, contra a sociedade, né, contra as organizações do bem. Essa é a realidade. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus de Nazaré, o grande rabi da Galiléia, proteja cada um de nós e que nessas eleições de domingo saia um resultado, pelo menos, que não seja, esteja mais para melhor do que para pior, não é? Que esteja mais para melhor do que para pior, que sigamos, pelo menos, Alcindor Vilarim, diante da situação que nós estamos vivenciando, sigamos, pelo menos, para o lado do que seja menos ruim. Porque, do jeito que está, a situação é grave. É grave. Nós estamos aí na iminência de uma ruptura social, né? Nós podemos viver momentos nunca vistos na história deste país. E só Deus e uma política
né, que, bem desenhada, poderá resolver e amenizar os problemas, as crises, os dramas, né, a violência, né, o desemprego, os desastres que estão a ocorrer moralmente, constitucionalmente, institucionalmente neste país. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no grande expediente, por ordem de inscrição, vereador Saulo Noronha. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir um minuto de silêncio a uma amiga nossa que faleceu ontem à noite, lá na Bela Vista, mãe de um amigo nosso, José Carlos Pereira, Dedé, Terezinha Maria da Silva. Eu queria pedir aos companheiros aqui um minuto de silêncio, por gentileza. Esse é o meu? Um minuto de silêncio aí, solicitado pelo vereador. Ainda inscrito no grande expediente, o vereador Saulo Noronha, para quem passamos a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, meu muito bom dia a todos. Senhores vereadores, esse final de semana me chamou muita atenção um helicóptero da polícia, do governo do estado, que seguia vereador Rui. Ele não fazia parte da carreata porque é uma aeronave. Mas o helicóptero, ele seguia a carreata do então candidato Lucélio Cartacho. Uma carreata que, diga-se de passagem, enorme e muito bem recebida pela população de Campina Grande. E é algo que nos deixa, assim, bobos, vereador Aldo. Nos deixa com cara realmente de tacho. O helicóptero já lhe protegeu de alguma coisa, vereador Aldo? Pois é, nem a mim e nem a nenhum desses cidadãos. A briosa polícia militar, na verdade, tem feito tudo o que pode para proteger os cidadãos. Porém, o governador usa de artifícios vergonhosos a qualquer cidadão. Ele já havia adquirido um helicóptero para o governo do estado, ele já havia adquirido um, inclusive usado, aí achou pouco e colocou mais alguns milhões e comprou aí mais uma aeronave. Nem sei se fiado ou se à vista. O próximo governo do estado vai sofrer muito, porque o governador atual, ele está deixando o estado aos pedaços. A Prefeitura Municipal tem feito asfalto em diversas ruas da nossa cidade.
a Cagepa vem lá e corta e faz um remendo. Quando faz, um remendo lamentavelmente vergonhoso. Quando faz. E aí, voltando-se para a área de segurança, o governo do Estado que não investe em nosso município, ele colocou esse helicóptero aí para seguir uma carreata. Vejam só, Vossas Excelências, de que serviria, vereador Aldo, de que serviria essa aeronave caso ocorresse ali algum atentado? Sequer ela iria conseguir assentar em algum lugar das ruas, que ela ia torar fio, não iria dar certo. É desmantelado o negócio. Em 2 movimentos últimos que houveram, inclusive, do candidato Lucélio Cartacho. Essa aeronave seguiu como se fizesse até parte da carreata. Eu acho que o que o cidadão precisa é que o governo do Estado contribua trazendo indústrias para essa cidade, ou para o Estado. Até porque uma grande indústria automobilística foi instalada no estado do Pernambuco e ela vinha em direção, vereador João Dantas, que preside essa sessão, aquela indústria automobilística da Jeep, uma fábrica de automóveis, ela vinha em direção a Campina e vinha em direção a Paraíba. Lamentavelmente, por uma ação do governo desgovernado de Ricardo Coutinho, essa indústria foi para o estado do Pernambuco. As empresas estão sofrendo, vereador Aldo. Vossa Excelência sabe muito bem do que falo, porque trabalha com empresa também, né? E sabe, Vossa Excelência, o quanto paga de imposto ao governo do Estado. Campina Grande é a 2ª maior cidade que transfere ônus, aliás, desculpem, bônus para o governo do Estado. E o que o governo do Estado tem dado a Campina é ônus. Ele tem tirado de Campina, mas não tem investido em Campina, lamentavelmente. A saúde do nosso município, a exemplo do SAMU e outras áreas, era para receber aí em torno de 1,5 milhão por mês do governador Ricardo Coutinho. Não do governador, mas do governo. E ele já está devendo aos cofres públicos, à saúde do município de Campina Grande, cerca de 20 milhões. É algo absurdo. É algo que nos deixa triste. O ISEA, a maternidade de Campina Grande, senhores vereadores, recebe pessoas da metade do estado da Paraíba. E o governador do estado não investe uma moeda no ISEA. É algo duro para nós, campinenses, não receber por parte do governador ou do governo do estado o reconhecimento devido. O governador, ele não tem a ação, que era para ter com nossa cidade. Lamentavelmente, se Campina não existisse e saísse do mapa da Paraíba, para o governador do estado, Ricardo Coutinho, seria melhor. Eu não entendo o porquê, mas concedo 1 minuto ao vereador Aldo Cabral. Senhor presidente, colega vereador, bom dia. O vereador amigo Saulo Germano tem razão. Noronha, desculpa. Quando fala governador, ele persegue Campina de todo jeito. Eu estava lá também na carreata, Saulo, e vi também o que aconteceu sobre
voando, estava voando só fiscalizando realmente os candidatos, mas de segurança, nada. Agora, o vereador persegue, Saulo e colega vereador, toda a população de Campina Grande, do comerciante ao contribuinte, seja no imposto, ou seja, no que ele pode. Por exemplo, o tempo do governo Cássio, ele colocou o projeto de pão e leite. Aí o governador atual cortou esse projeto. Aí colocou, Saulo, um cartão no valor de R$25 para aquela população que mais precisa, mais carente. Aí, mesmo assim, ele colocou para o consumidor, ele colocou isso aí, para ele, é uma ajuda, Saulo. Mas aí, o cara vai receber, por exemplo, morando no Mutirão, vai receber em São José da Mata, passando 3 ou 4 bairros a pé. Por exemplo, muitos reclamaram, vamos dizer, da Catigueira, recebe nas Malvinas. Outro do São Januário recebe Bodocogó. Aí vai 3, 4 bairros, passa por 3, 4 bairros e vai a pé. Porque o dinheiro é tão pouco que, se for para pagar a passagem de vinda, já vai-se embora quase R$8 só na passagem. Então, a perseguição, João Danta, ela vem do grande ao pequeno. Não é só do emplacamento da moto, que você vai do vizinho no estado, aqui bem próximo, a Paraíba é 250 o emplacamento da moto. Aqui é 550, 600. Por isso aí você já vê a diferença da perseguição com Campina Grande. Mas, como bem falou João Danta, ainda agora que na tribuna, todos nós temos uma arma muito grande, João, que se chama o título de eleitor. É uma arma muito importante. Se todos nós souber, a gente vai dar o troco a esse governador que tanto persegue Campina Grande. Muito obrigado, vereador, pela parte. Eu que agradeço, vereador Aldo. Vossa Excelência trouxe 2 temas realmente muito importantes. Essa contribuição de R$25, realmente ela não dá para se deslocar de um lugar para o outro. Já é para o cidadão realmente não querer, porque ele vai desistir, ele não vai lá, não dá. Outro tema importante que Vossa Excelência trouxe é o do emplacamento. Senhores vereadores, acreditem em Vossas Excelências. Vereadora Soraya, eu peço mais um momento ao presidente. Vereadora, veja bem o que ocorre. Os cidadãos que têm um automóvel em Campina Grande, seja caminhão, carro pequeno ou moto, estão preferindo ir emplacar os seus veículos no Rio Grande do Norte. Ou seja, o Rio Grande do Norte vai aumentar a sua arrecadação. Nós vamos ficar com esses veículos aqui. A placa deles é daqui. O Estado vai deixar de arrecadar. Mas esses automóveis, eles vão usar o asfalto da nossa cidade, do nosso estado, os semáforos, as placas, a iluminação do nosso estado e do nosso município. Vossa Excelência falou, vereador Aldo, é extremamente importante, porém muito vergonhoso por parte do governador do estado, é vergonhoso para o cidadão de Campina Grande, ou para o cidadão paraibano, entender e saber que, se ele transferir o veículo dele lá para o Rio Grande do Norte, ele vai pagar metade do valor do que paga aqui. Não dá para penetrar na cabeça de ninguém algo desse tipo. Não dá para nós entendermos. O que realmente nós precisamos, e o cidadão precisa, e principalmente o cidadão campinense que nos ouve, é na hora de votar, com o poder que tem do título de eleitor e o poder de decisão, e a liberdade de escolha, é escolher alguém que possa reduzir os impostos e fazer com que o Estado cresça. Para o governador atual, ele tem que cobrar impostos altíssimos. Porém, o desemprego chegará, porque as empresas tendem a fechar. Empresas que podem se instalar em Campina Grande ou na Paraíba, deixam de se instalar,
porque não tem nenhum incentivo por parte do governo. E isso é lamentável. A insegurança que assola a nossa Paraíba e a nossa cidade, ela se reflete também na falta de emprego e de oportunidade de renda para os lares, vereador João Dantas. Tendo em vista que o governador não trouxe... Qual foi a empresa que o governador do estado trouxe para Campina? Ou até mesmo para Paraíba? Não há, não existe. Então, com a minha fala de hoje, eu chamo a atenção dos cidadãos, vereador João Dantas, para que reflitam e entendam que nós sofremos e a nossa descendência também. Obrigado pela oportunidade. Ouvimos as palavras sábias do vereador Saulo Noronha. Eu aproveito também a oportunidade para pedir a esta casa que façamos um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma à senhora Nessi de Paiva do Carmo Dantas. Ela, nossa parenta, minha prima, mas também sogra de um dos meus irmãos, Heraldo. Então, eu peço esse minuto de silêncio em homenagem a esta grande mãe, esta grande mulher, esta grande campinense que foi Nessi de Paiva Dantas. Encerramos o grande expediente. Há uma justificativa de ausência de um dos nossos colegas que foi encaminhada à mesa, que será lida pelo vereador Renan Maracajá. Justificativa de ausência, por motivo de compromisso anteriormente agendado em João Pessoa, do pastor Luciano Breno. É lido a justificativa do vereador pastor Breno, que vale registrar também que está em plena campanha eleitoral, pois é candidato a deputado federal, e a sua justificativa tem sua razão de ser. E, como não há mais nenhum inscrito no grande expediente, nós temos o espaço reservado para explicações pessoais. Mas, antes disso, eu quero aqui, como minha última participação na sessão na manhã de hoje, é lamentar que, há menos de 3 meses, né, do final do exercício de governador, do atual governador, 2 rumorosos casos deixaram de ser julgados pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Estado e também pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TRE. O rumoroso caso do Jampa Digital, né, que foi um desvio trilionário de recursos públicos de um projeto com recursos oriundos do governo federal e que foi mal aplicado pelo atual governador, Ricardo Coutinho, e que, em meio a tudo isso, ainda existe um cadáver pelo meio. Há um morto nessa história, né? E isso, até hoje, não foi apurado. Segundo fato extremamente rumoroso, né, e que está na cara de qualquer um, não há como você justificar, o caso do famoso é empreender.
O empreender foram recursos do Estado que foram liberados ao bel prazer do governador para os seus apaniguados, para os seus beneficiários, para os seus aliados, né? Isso, recursos na ordem, o primeiro empreender, na ordem de 15 milhões de reais. E o segundo agora, na ordem de 10 milhões de reais, né? E esse senhor governador deixará o governo na impunidade, né? Porque nós não acreditamos que após a sua saída do governo, né, esse processo sofra, né, continuidade. Ele continue, né, em curso. Eu não acredito. Eu acredito que ele irá servir de companhia às traças de muitas gavetas que existem nesse Estado. E apenas para fazer uma analogia, a cassação do ex-governador Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto, né, onde liberava recursos para pessoas carentes, pessoas que estavam com aluguéis em atrasos, pessoas que estavam com filhos doentes, sem que pudessem comprar os devidos medicamentos, né, sem feira, desempregado, com água e luz cortadas, enfim, eram os recursos que aquele programa social desenvolvido pelo Estado, né, eram utilizados para esses fins para ajudar aos que mais precisavam. E terminou o governador, então, Cássio Cunha Lima, sendo cassado, perdendo o seu mandato da forma mais injusta, né, que se possa imaginar. Enquanto o atual governo o faz e acontece com recursos do Estado, usa recursos do empreender para fazer todo tipo de compra de voto, né, de cooptação política, enfim, e se envolvendo milhões e milhões de recursos oriundos dos nossos impostos, recursos do Estado, recursos que deveriam ser transferidos para a saúde de Campina Grande, que ele deixa de transferi-los. Nós temos aí com mais de 20 milhões de reais para receber do Estado, né, para os programas na área de saúde. A Secretaria Estadual de Assistência Social não move uma palha em Campina Grande para alcançar aqueles que mais precisam, através de ações do governo estadual. Mas os dois processos do empreender estão aí, né? Ele terminando o governo, os dois processos mofando, né, nas gavetas, adiados novamente, adiados 10 vezes, tantas quantas eles achem que devam adiar para procrastinar o julgamento do que nós podemos identificar como desvios de recursos, né? E ainda há o caso, como falei, de um caso de homicídio envolvendo, né, um projeto chamado Jampa Digital, que ainda não foi esclarecido para a população brasileira. Não havendo mais nenhum inscrito em explicações pessoais, nós encerramos a presente sessão, desejando a todos um bom final de semana, né, que tenhamos uma eleição no próximo domingo tranquila, calma, e que o resultado seja aquele que o povo campinense, paraibano e brasileiro almejam, desejam. Essa semana nós não teremos sessão, foi a decisão da mesa da Câmara e ficamos todos convidados para a próxima sessão da próxima terça-feira. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.